Boa noite. Hoje, terça-feira, 11 de janeiro. Quer ficar bem informado? Acesse o portal guará.com e também assista a nossa programação ao vivo. Vamos às notícias de hoje. Dupla contaminação, coronavírus e influenza. 2 casos registrados no Maranhão. Tempo de isolamento após contágio de coronavírus diminui para 7 dias. Prefeitura vai retomar a testagem de Covid-19 nos terminais de integração. Governo discute política estadual antidrogas. Câmara Municipal de São Luís realiza mais uma reunião da CPI dos transportes. Justiça Eleitoral anuncia calendário de regularização de títulos para as eleições. E ainda, a partir de amanhã, mais um aumento no valor da gasolina e diesel. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará começa com uma reportagem que vai esclarecer que é possível, mesmo neste cenário de pandemia, a contaminação por vírus. Qualquer pessoa pode ser infectado pela Covid-19 e também pela influenza, que se chama aí de co-infecção ou dupla infecção. Aqui no Maranhão, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, já temos 2 casos registrados na rede pública. O segundo infectado tem 32 anos, reside em São Luís e está assintomática. Temos tendo cuidados médicos em isolamento domiciliar. Desde o final do ano passado, o Brasil tem visto os hospitais registrando aumento na movimentação de pessoas que buscam tratar algum tipo de síndrome gripal. Antes, a procura era apenas para saber se a pessoa está com Covid-19 ou não. Hoje, as possibilidades são múltiplas. Além da Covid, tem as gripes simples, a influenza e a combinação da Covid com a influenza, denominada flurona. Este aumento no número de internações por problemas respiratórios levou a um maior volume de distribuição de testes rápidos para a detecção de vírus, a fim de ajudar os profissionais da saúde a entender melhor contra o que estão lidando. Ao mesmo tempo, estes profissionais estão se expondo ao risco da dupla contaminação, a exemplo do que aconteceu no Maranhão. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão anunciou o afastamento de 140 colaboradores por apresentarem sintomas de síndromes gripais. Deste total, 12 testaram positivo para a Covid-19, 1 para a influenza e 1 para a flurona, que é quando a pessoa apresenta simultaneamente sintomas da Covid-19 e da influenza. Algo inédito no Maranhão até o momento, mas não é possível afirmar que se trata do primeiro caso. Isso só vai ser possível afirmar a partir da confirmação vinda da Superintendência Epidemiológica do Estado, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Segundo o gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário do Maranhão, o colaborador com flurona está em isolamento domiciliar. Em relação à co-infecção Covid-19 influenza registrada em um dos colaboradores, é importante afirmar que esse colaborador está em isolamento domiciliar, apresentando sintomas leves, e nesse momento o hospital ele não consegue afirmar se foi o primeiro caso positivo no estado do Maranhão, pois cabe à vigilância epidemiológica fazer o registro de todos esses casos. Quem apresenta quadro de flurona é possível que tenha, ao mesmo tempo, sinais e sintomas das duas doenças. Esta não é uma situação rara de acontecer, principalmente em períodos com alto número de casos e em que o vírus de doenças de fácil transmissão estão circulando sem controle. Apesar de se ter 2 infecções ao mesmo tempo, isso não significa necessariamente que é uma situação mais grave. Essas 2 infecções são infecções respiratórias com mecanismos de transmissão semelhantes através do contato respiratório e no momento em que você quebra a barreira, como o distanciamento social, o não uso de máscaras e a falta de higiene de mãos, você torna o cenário propício para a disseminação dos 2 vírus. Essas 2 infecções virais têm acontecido em alguns momentos simultaneamente em alguns indivíduos e tem se utilizado um termo flurona
na mídia leiga. Esse é um termo que inicialmente deveria ser evitado. Flurona se refere a flu do influenza e arona do coronavírus. Ele traduz uma ideia de que um vírus novo, resultante da fusão do influenza com o coronavírus, tenha surgido e esteja se disseminando. Ao invés de usarmos o termo flurona, nós deveríamos utilizar termos como a dupla infecção ou a co-infecção. A ausência de gravidade nos casos de flurona não significa que as pessoas devem ter menos preocupação. Pelo contrário, devem manter todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. Fiquemos atentos, façamos a nossa proteção individual e coletiva. Façamos o isolamento, usem máscaras, higienizem mãos, se isolem se estiver doentes e se vacinem. A vacina para coronavírus existe, está disponível, e a vacina de influenza tem uma atualização anual. Protejam-se. Bem, sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado de isolamento para pacientes com vírus. Segundo a atualização do Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19 da pasta, caso não haja mais sintomas no 7º dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo de isolamento, caso no 5º dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja há 24 horas sem usar medicamento antitérmico. Ele pode fazer um teste rápido de Covid-19. Se o teste der negativo para o vírus, ele também está liberado. Se, no entanto, o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos 10 dias de isolamento. Para quem chegou ao 7º dia e ainda tiver com sintomas do vírus, a recomendação é manter o isolamento. No mínimo, até o 10º dia e sair apenas quando os sintomas terminarem. Bem, e a gente segue aqui com a medida adotada pelos gestores do estado e também dos municípios, que é de aumentar a testagem da Covid-19. Nesta quarta-feira, amanhã, a testagem será retomada em todos os terminais de integração de São Luís. O anúncio está nas redes sociais oficiais do prefeito Eduardo Braide, também da Prefeitura da capital. O horário de atendimento será de 8 da manhã até 6 da tarde. Nas redes sociais você encontra os demais locais que estão sendo feitos para teste de coronavírus. Bom, agora a gente segue para o intervalo. Na volta vamos falar sobre os assuntos da política com Marcos Saldanha. Eu volto já. Jornal da Guará de volta e com os destaques para o cenário político do nosso estado. Marcos Saldanha já aqui com a gente. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Saldanha, vamos partir aqui para uns fenômenos da natureza que andam interferindo na política, né? Chuva, as enchentes, a pandemia, né? O surto da gripe no nosso estado inteiro. Tudo isso tem contribuído, atrapalhado. Alguns têm tomado umas decisões aí para tentar se favorecer nesse cenário. Acaba atrapalhando o processo para as eleições? Pois é, ou talvez ajudando. Aí vai depender de como é que o político lida com a crise, né? Como é que ele faz do limão a limonada, como é que ele faz a oportunidade do momento que ele está vivendo. Primeiro, a gente precisa lembrar que o calendário eleitoral, ele é muito curto de campanha eleitoral e muito grande do calendário de pré-campanha, que é exatamente o que a gente vive agora. Campanha propriamente dita, a gente vai ter ali realmente ali do meio do ano até o período das eleições. Até lá, tudo é o período pré-eleitoral. Por um lado, há um bom senso em tirar o foco da campanha. Os pré-candidatos estão apostando de fato nisso, porque precisam mostrar serviço estando com as suas bases de forma resolutiva. Então isso é muito bom para quem está no cargo, para quem tem mandato. A gente viu o deputado, por exemplo, de férias, se mudando para a cidade que está sofrendo com a enchente. A gente viu gente encerrando férias para poder visitar os locais. E é isso que a gente espera de fato do político, que ele esteja muito próximo da comunidade. Ou seja, a população está de olho exatamente em que tipo de atitude vai ser feita e que tipo de resposta vai ser dada. A gente precisa lembrar que a Câmara de Vereadores de São Luís, que muitas vezes a gente criticou, na comissão de recesso, que muitas vezes passa despercebida, dessa vez está fazendo visitas à área de alagamento, à questão da vacinação, cobrando do prefeito
a posto de vacina, ou seja, tentam mostrar serviço num ano eleitoral que já promete ter de novo características atípicas. A gente lembra que há 2 anos atrás a gente discutia muito aqui como é que seriam as eleições em época de pandemia, mas a expectativa é que para essa eleição seria tudo diferente, porque já se esperava que a pandemia tivesse cessado. E o que a gente tem no início do ano não é só a pandemia de Covid, como também, como você falou, as gripes e os alagamentos, as enchentes em várias cidades, em vários pontos da própria capital, com problemas que são antigos. Agora, quando você pensa numa eleição para prefeito, ela tem uma característica diferente, porque você tem vereadores em quase todas as comunidades, quase em todos os bairros, ou seja, o corpo a corpo, ele acaba de alguma forma se tornando mais forte. Mas numa eleição para deputado estadual, federal e senador, que são votos mais distantes da realidade do eleitor, aí sim o voto vai ficando cada vez mais disperso. O que eu quero dizer é que me parece que a seguir esse ritmo, durante o primeiro semestre, com surto de pandemia, algumas epidemias típicas desse período e ainda as fortes chuvas se mantendo pelo menos até junho, a gente vai ter um fluxo de eleição muito atípica em relação ao que é comum e um tipo de eleição que vai estar muito voltada para aquele debate que vai aparecer muito na televisão e no rádio, ou seja, presidente e governador. As eleições já proporcionais de deputado federal, de deputado estadual e a majoritária para senador, elas podem perder o foco. São eleições que a gente sempre chama atenção aqui, porque elas não são muito importantes para a população e geralmente a população sequer lembra quem são os senadores, quem são os deputados estaduais e federais, muito menos em quem ele votou. Então, isso é que preocupa, ou seja, um ano que a gente esperava que a população estivesse mais voltada para a eleição do Congresso, que vai fazer toda a diferença, independente de quem seja o presidente, a composição do Congresso para esse próximo legislatura pode fazer toda a diferença nas mudanças ou continuidade da crise no Brasil, em especial na questão da saúde. Por exemplo, a gente pode esperar que não tenha mudança nenhuma. Então, eu acho que a população vai ter que, já não bastasse toda a atenção que tem que dar para o momento de crise que a gente vive, de inflação, de alta de preço e de tentar buscar a cura para as doenças que a gente vive, também tentar enxergar um pouquinho como é que anda o seu legislativo, a sua Câmara Federal e o seu Senado. Sobretudo quando a questão de vacinações, de leis importantes relacionadas a pesquisas, a estudos que são fundamentais para isso, estão em votação em momentos decisivos. Ou seja, se é a hora da virada, ela é agora. Se tem alguma possibilidade de se fazer alguma diferença, é exatamente agora. E a federação partidária, ela promete já ser uma mudança, porque a partir de agora, se um partido conseguir fazer a federação, ela vai ter que se manter fiel até o final do mandato. Ou seja, aquela dificuldade que o eleitor tinha de identificar, por exemplo, de que partido ele era, porque ele foi eleito num partido e migrava para outro e para outro e para outro, talvez a federação ajude. Mas ainda assim, a população vai ter que fazer um trabalho muito duro e tentar focar um pouquinho nas eleições proporcionais, o que não é fácil na época que a gente vive, viu, Hugo? E a gente vai mostrar para todo mundo isso aqui. Obrigado, Saldanha. Boa noite. Boa noite. Bom, e agora a gente segue com mais uma reunião da CPI do Transporte na Câmara Municipal. Em sua 4ª sessão, vereadores convocaram integrantes da SMTT, ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, também ex-presidente do Sindicato dos Empresários do Transporte. Vale destacar que o subsídio pago pela Prefeitura de São Luís, no valor aí de 12 milhões de reais, que foi dividido em 3 parcelas, quando acabar a ajuda, haverá aumento no valor da tarifa de ônibus? Na 4ª sessão da CPI do Transporte Público de São Luís, eram esperados 3 convidados. O primeiro deles a falar seria o ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, mas até o momento em que foi iniciado o depoimento do convidado seguinte, o ex-dirigente da classe trabalhadora não havia chegado. Para garantir que todos os interessados estivessem presentes, o relator da CPI foi pessoalmente entregar os requerimentos nas sedes da Secretaria de Trânsito e Transporte de São Luís, do Sindicato das Empresas de Transporte e na empresa Ratrans. No entanto, o empresário compareceu ao local na condição de ex-presidente do SET e se disse interessado em participar do evento. O sistema de transporte ele precisa estar sempre sendo discutido, ele é muito dinâmico, as coisas vão acontecendo muito rápido e sempre que nós formos chamados, nós iremos comparecer para prestar esclarecimentos, só que tem uma cultura de que o sistema de transporte é uma caixa preta, que ninguém sabe, e não é verdade. O sistema é público, as pessoas têm acesso às informações, há o prejuízo,
prejuízo esse já até assumido pelo município de São Luís em sessões anteriores. E o nosso papel aqui é tentar contribuir, tentar passar conhecimento, passar soluções, sugestões para a gente sair dessa crise que eu, particularmente, eu nunca vivi nada parecido no sistema de transporte quanto agora. Além dos ex-presidentes do SET e do Sindicato dos Rodoviários, foi convidado também Israel Petros, secretário adjunto da SMTT, à época em que aconteceu a licitação do transporte público de São Luís. Segundo o presidente da CPI, apesar da ausência da maior parte dos vereadores, a CPI tem acontecido até para explicar o que acontece com o transporte público da capital. Então nós esperamos hoje a gente avançar mais na CPI, né, dessa investigação. É o trabalho da CPI é investigar para ver onde que teve uma falha na licitação ou nos contratos, né, para que a gente encaminhe para o Ministério Público. Então logo a gente termine, o relator Álvaro Pires fará o relatório e encaminhar para o Ministério Público para as devidas providências. Os trabalhos são acompanhados pela Procuradoria da Câmara Municipal, que dá suporte técnico e consultor aos vereadores, sem fazer qualquer interferência. A função da Procuradoria é estar à disposição para as informações necessárias em termos de pareceres técnicos jurídicos. A comissão tem se reunido, tem feito convite às pessoas para esclarecimentos e os trabalhos começam a ser desenvolvidos e a partir de determinado momento, aí sim a comissão passará a analisar documentos, emitir convocações, e a convocação tem caráter obrigatório, para finalmente, dentro do prazo de 90 dias que foi estipulado, oferecer relatório e, se for o caso, encaminhar para o Ministério Público. Ainda com informações da Câmara Municipal de São Luís, na tarde de hoje aconteceu uma reunião para discutir as áreas com risco de desabamento na capital. Participaram vereadores, representantes da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, da Defesa Civil. Na pauta, as áreas com risco de desabamento. O colegiado definiu o dia 17 de janeiro como a data para intensificar as visitas em áreas de risco da capital maranhense, com o objetivo aí de buscar soluções para os problemas enfrentados por essas comunidades. São cerca de 60 áreas mapeadas, deste total, 27 são consideradas de alto risco. Hora de falar de prazos da Justiça Eleitoral para você, eleitor, participar da Festa da Democracia. Para poder votar nas eleições deste ano de 2022, é preciso regularizar pendências no título de eleitor. O cadastro eleitoral deverá ser fechado no dia 4 de maio, 150 dias antes do pleito, conforme prevê a lei das eleições. Para votar nas eleições 2022, os cidadãos que estão com pendências no título de eleitor têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Parece tempo suficiente para uma tarefa tão simples de resolver. Mas em todo ano de eleição, a gente já sabe como é. Todo mundo deixa tudo para a última hora. E esse ano, a quantidade de títulos irregulares é surpreendente. Importante destacar que o prazo máximo para que essa regularização do título, essa atualização, seja realizada até 4 de maio. Ou seja, 151 dias antes das eleições, o que as eleições ocorrerão no dia 2 de outubro de 2022. Estes 270 mil cidadãos podem fazer a regularização do documento pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral e o prazo também vale para os que desejam solicitar a emissão da primeira via, realizar transferência ou a atualização do documento. Está tudo muito simples e prático. O único serviço que ainda não está sendo realizado é a coleta de biometria. As plataformas digitais, no caso o site do próprio TRE, ele pode acessar a página do TRE no campo eleitor, eleições. Lá ele pode regularizar o título, pode emitir o próprio boleto, caso esteja com alguma multa. Se ele tiver alguma dificuldade de acesso à internet, ele pode se direcionar presencialmente a um cartório eleitoral, a um Viva Cidadão. Antes de qualquer alteração, é ideal que as pessoas que já possuem título verifiquem se há débitos ou multas. Se for o caso, basta gerar o boleto para pagamento e aguardar a identificação da quitação. O valor é simbólico, mas lembre-se que as consequências são bem maiores
que o peso no seu bolso. Isso mesmo, apesar da multa ela ser simbólica, o valor não ser tão significativo, digamos assim, mas ela pode gerar consequências. A pessoa que deixar de votar, que deixar de regularizar seu título, que não pagar essa multa, tiver o título cancelado, ela pode, por exemplo, ficar até sem exercer um cargo público, sem assumir um concurso público. Daqui a pouco a gente volta com assuntos da economia, mais um aumento no valor da gasolina e do diesel. Volte já. A previsão é que a partir da madrugada de amanhã, 2 horas e 32 minutos, a pré-amar estará medindo 4,6 metros. Às 8 horas e 45 minutos, a baixa-mar estará com 1,9 metros. Às 14 horas e 45 minutos, a pré-amar estará medindo 4,8 metros. E às 21 horas e 23 minutos, a baixa-mar estará com 1,6 metros. Voltamos e com a informação nacional, Petrobras anuncia aumento no valor da gasolina e diesel a partir de amanhã, quarta-feira. Vale destacar que o valor vai chegar primeiro nas refinarias. O preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. O valor do diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. O último reajuste nos preços aconteceu no mês de dezembro, quando a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 3,13%. O Procon divulgou hoje, Procon do Maranhão, mais uma pesquisa de preços de combustíveis na região metropolitana de São Luís. No bairro do Sacavém, os valores foram os mais baixos encontrados. Gasolina a R$ 6,37, o diesel a R$ 5,27. Já o diesel S10, mais barato, foi apresentado pelo posto no valor de R$ 5,35 no bairro Maracanã. Bom, e ainda seguindo falando agora de saúde, mas agora com um foco no Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Hoje aconteceu uma reunião de articulação para cuidar, proteger quem precisa superar a dependência química. O plano será o instrumento que vai direcionar as ações na área de redução da demanda e da oferta de drogas no Maranhão. As estratégias apresentadas no documento são resoluções de problemas apresentados por diferentes órgãos envolvidos nessa temática. A problemática das drogas, quem combate, quem trata da questão, o poder público, a sociedade civil e todas as igrejas, ela deve ser trabalhada sobre 3 aspectos: a prevenção, o tratamento e o combate. E nessa ação, o Estado ele precisa apoiar todas as ações. Prevenção nas escolas, ensinando as crianças a não se envolverem com as drogas, do esporte. Mas quando não há assim esse cuidado e as pessoas não atendem à prevenção, precisam ser tratadas. E aí vem um trabalho de vários grupos de mútua ajuda, as comunidades terapêuticas, que nós na Secretaria apoiamos muito esse trabalho, através do programa Nota Legal, do Maranhão Solidário, que justamente trabalham com a espiritualidade, envolvido com as igrejas, com as famílias, para que as pessoas que já estão no mundo das drogas sejam tratadas e trazidas de volta ao convívio social. O plano prevê a integração de projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de segurança, saúde, educação, trabalho, assistência social, habitação, cultura, entre outros pontos, que visam a prevenção e o combate às drogas. Entre as ações a serem implantadas no calendário anual do Estado está a realização de encontros, debates e ações educativas, bem como a inclusão social de dependentes químicos e até mesmo a realização de cursos de saúde emocional no ambiente escolar. Hoje nós estamos fazendo a apresentação do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas, que é um plano, é uma ferramenta, um instrumento importante de integração de todos os órgãos do governo que trabalham com essa política,
para que nós possamos, de fato, atingir diretrizes, metas e objetivos, porque o problema das drogas é um problema muito sério e ele tem muitas pernas, digamos assim. Ele é um problema de saúde, ele é um problema de segurança pública, é um problema de educação, porque as drogas também se aproximam muito do espaço escolar, é um problema de assistência, portanto, nós precisamos dessa ferramenta, porque com essa ferramenta, todos os órgãos, todos os setores vão caminhar juntos com o mesmo foco. O governo do Maranhão realiza desde 2015 inúmeras atividades nas escolas para orientar os jovens quanto aos riscos do uso de drogas e álcool, a exemplo dos conselhos escolares sobre drogas e programa Papo Reto. Bom, essas foram as nossas informações da sua terça-feira. Amanhã, 18h45, a gente está de volta. Tchau.